palavra do Senhor. Nós vamos dar seguimento então ao Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 6, no verso 14 ao verso 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 14 ao verso 16. Eu vou fazer da seguinte forma: o tema dessa mensagem é o rei, o profeta e a adúltera. Eu vou falar essa noite só do versículo 14 ao verso 16. Próximo domingo, se o Senhor me der condições, do verso 17 ao verso 29, que é a continuação. Mas é um texto tão forte, que fala da morte do profeta João Batista, que eu vejo que eu preciso investir mais tempo entendendo essa situação, e principalmente entendendo como João Batista glorificou a Deus em toda a sua vida, inclusive na sua morte. Então eu não dá para falar, às vezes eu vou adiantar muito horário, eu não quero adiantar muito horário, apesar de ser bênção com o nosso coração da palavra. Então hoje nós vamos falar do verso 14 ao verso 16, mas dentro do mesmo tema: rei, o profeta e a adúltera. É muito sério esse texto, mas eu quero falar por que esse texto está colocado aqui nesse lugar do Evangelho de Marcos, e o que ele tem a ver conosco hoje. Diz o texto, versículo 14 ao verso 16: chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, ou poderes. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então depois nós vamos continuar a partir do verso 17, no próximo domingo, se o Senhor nos der a oportunidade. Eu vou ler os mesmos 3 versos numa outra versão, um pouco mais assim, um português mais fluido. Diz assim: olha, Herodes tinha conhecimento de tudo isso, porque o nome de Jesus estava na boca de todo mundo. O rei dizia: esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Outros discordavam: não, é Elias. Outros ainda opinavam: é um profeta, exatamente como os profetas dos tempos antigos. Herodes, porém, insistia: tenho certeza que é João, eu decapitei, e agora ele está de volta vivo. Está de volta vivo. Vamos orar, feche seus olhos. Eu queria orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse tempo onde nós nos colocamos diante da sua palavra, que será exposta, ó Deus, aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso, ó Deus, e Pai, tudo, a nossa fé, e a tudo aquilo, ó Deus, que nos envolve nesse relacionamento maravilhoso que nós temos contigo. Ó Deus, então que a unção que permanece sobre a sua igreja, ó Deus, e Pai, atue poderosamente na nossa vida, porque sem o poder do Teu Espírito Santo, nós não daremos a Ti os frutos do penoso trabalho da alma do Seu Filho, que foi conquistado na cruz, em favor de cada um de nós. Então, Senhor nosso Deus, nos dá entendimento da Tua Santa Palavra, manifesta o Seu poder na nossa vida, ó Deus e Pai, e aprofunda o nosso entendimento do Evangelho, a nossa consciência do Evangelho, em nome de Jesus. Nós oramos assim, porque sabemos que por nós mesmos nada conseguimos, nada podemos fazer, nenhum fruto surge de nós mesmos, mas somente pelo poder do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria lembrar com vocês o seguinte, que nós, nas últimas 2 semanas, passamos aí no capítulo 6, de 1 a 6, num alerta contra o efeito prejudicial da incredulidade. Capítulo 6, de 1 a 6, nós falamos sobre isso, o perigo da incredulidade, o efeito danoso da incredulidade no coração da pessoa, principalmente daqueles que estão acostumados com as coisas sagradas. No versículo 7 ao versículo 13, nós falamos domingo passado sobre o primeiro envio de Jesus, os apóstolos de Jesus, que o Senhor envia para um tempo prático, em especial de evangelismo do povo judeu. Parece que Jesus vê essa camada, essa fortaleza de incredulidade, e ele entende que essa fortaleza
eternidade, ela será invadida pela pregação do Evangelho. Então ele reúne, parece que ele para e fala assim: olha, o povo está incrédulo em relação a mim e ao meu ministério. Então ele envia os discípulos a pregar. O que acontece? O verso 12, o verso 13: então sendo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Começou a acontecer grandes coisas no meio daquele povo, e as notícias começaram então a correr por todos os lados, e foi chegando de pessoa em pessoa, de casa em casa, até que adentra então a fortaleza onde Herodes estava. Herodes era o rei da quarta parte do Estado de Israel. O Estado de Israel pertencia a Roma. Roma dominou Israel e foi dividido em 4 partes. Por isso que em Mateus, Herodes é chamado de tetrarca, aquele que governa uma quarta parte de um território, e ele governava a Galileia. Foi passando de boca em boca, foi passando de casa em casa, de região em região, e de vila em vila, até que chega então a fortaleza do rei Herodes. E Herodes então fica sabendo de tudo isso. O nome de Jesus se tornou notório, está aí no versículo 14. O texto de Mateus fala que Jesus exercia seu ministério de ensino, pregação e cura, e no mesmo tempo que Jesus estava ensinando as cidades, os 12, pregando o Evangelho, expulsando demônios e curando pessoas de enfermidades. Isso foi então tomando um volume, foi tomando uma proporção, até que começa a incomodar as pessoas, inclusive o rei. O rei estava submisso ao imperador, mas ele era uma grande autoridade daquela época. Isso incomodou e começou a gerar então perguntas, questionamentos. E pelo menos 2 questionamentos são feitos aí no versículo 14 e no versículo 15. Quais são esses 2 questionamentos? Primeiro, quem é esse homem que opera tais milagres? Versículo 14, as pessoas começam a dar respostas. Aquilo foi tomando a proporção, o ministério de Jesus, as pregações, as curas, as expulsões de demônios, foi tomando volume, e as pessoas então começaram a achar perguntas, né? Perguntas se incomodavam e a achar respostas a esses fatos. Quem é esse homem que opera tais maravilhas? E de onde vem o poder de Jesus para realizar milagres? Olha no versículo 14, essas 2 perguntas não estão presentes, não literais, mas ali na essência. Olha só, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Eles estão respondendo: quem é esse homem que está operando tais milagres? É João Batista. João Batista já havia morrido, mas na cabeça daquelas pessoas ele tinha ressuscitado, e agora ele estava voltando o seu ministério novamente, com mais poder do que ele tinha antes, e por isso nele operam forças miraculosas. Verso 15: outros diziam: é Elias. Estão respondendo, porque começou a incomodar o povo. Jesus e os apóstolos começaram a realizar grandes coisas. Isso foi incomodando as pessoas, e as pessoas começaram então a dar respostas. Quem é esse homem? E de onde vem o poder que ele opera tais milagres? Porque as coisas começaram a acontecer de uma forma que nunca vista entre o povo de Israel. Agora, o interessante, se você observar, todas as respostas têm uma mesma compreensão. Marcos então vai mostrando as respostas. Primeiro, as pessoas disseram: é João Batista. Segundo, é Elias, porque havia uma promessa, né, em Malaquias, no final de Malaquias, que antes da vinda do Senhor, o Senhor enviaria o profeta Elias para pregar arrependimento, para pregar restauração de vidas e o retorno do povo de Deus à aliança. Essa profecia não se cumpriu literal, porque Elias não se reencarnou. Reencarnação não é uma verdade bíblica, pelo contrário, é uma distorção de um entendimento bíblico que gerou o que nós conhecemos hoje como Espiritismo. Mas se cumpriu em João Batista, que veio, como o texto de Lucas fala, do espírito de Elias, não como tomado pelo espírito de Elias, mas que veio na unção e no poder de Elias. Esse é o entendimento de Lucas. A profecia de Malaquias, o envio do profeta Elias, é João Batista. Um pouco mais na frente nós vamos ver isso. Então eles disseram: é João Batista, Elias, ou um profeta como daqueles de antigamente. Você
vocês compreendem que as respostas têm a mesma compreensão. Jesus é um profeta, porque João Batista era profeta, Elias era profeta, e eles então dizem o seguinte: nós não sabemos quem é, parecem os profetas dos tempos antigos, dos grandes profetas de Israel. Essa compreensão ela não é equivocada, porque desde Deuteronômio capítulo 15, acho que vale a pena nós visitarmos esse texto, está comigo, Deuteronômio capítulo 15. Desde Deuteronômio capítulo 15, há uma promessa que o Senhor enviaria um profeta semelhante a Moisés, porém superior a Moisés. Então o povo esperava a vinda desse profeta desde os tempos de Moisés. Então a compreensão deles ao ver tudo que Jesus fazia e interpretar Jesus como um profeta não está equivocado. De alguma maneira não, de certa forma não. Olha o versículo 12, perdão, capítulo 18, falei 15, não, capítulo 18, verso 15. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Essa compreensão que Jesus é um profeta, porque ele foi comparado a João Batista, ele foi comparado a Elias ou a alguns profetas do passado, é uma compreensão de certa forma certa, não está equivocada. Olha o versículo 15 de Deuteronômio 18: o Senhor teu Deus te suscitará, ou levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Vocês lembram quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, que houve então uma voz do céu, e a voz do céu diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois lá no monte, quando Jesus se transfigurou, essa mesma voz, que é a voz de Deus Pai, completa. Ele diz o seguinte: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A voz de Deus no monte Hermon, que é o monte da transfiguração, está ecoando Deuteronômio capítulo 18, verso 15: a ele ouvirás. Deus do céu está citando a sua própria palavra para o seu povo, e está dizendo o seguinte: é em Jesus que a minha palavra se cumpre, que aquela promessa do profeta se cumpre. Ouçam a ele. Todos os demais profetas que vieram antes de Jesus profetizaram em parte, mas Jesus que trouxe a minha revelação de forma completa. Ele é o próprio Filho de Deus entre nós. Então ele traz a palavra de Deus. Nós voltamos então a Deuteronômio 18, que nos diz o seguinte: a ele ouvirás. E continua o Senhor dizendo agora algo interessante no versículo um pouco para baixo. Olha só que interessante, o versículo 19, o versículo 18, Deuteronômio 18, verso 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, que esse profeta falar, será morto. Será morto. Disso lhe pedirei contas, no versículo 20, ele será morto. Então Jesus é enviado da parte de Deus também como profeta. Agora, o problema daquilo que as pessoas responderam, quando começou a incomodar, o ministério de Jesus começou a incomodar, o problema não é afirmar que Jesus é um profeta, o problema é afirmar que Jesus é só profeta. Porque eu disse o texto que ele não é apenas um profeta, é uma compreensão limitada a entender isso, mas que ele é o próprio Filho de Deus entre nós. Ou seja, ele é mais do que um profeta, é a manifestação do Deus vivo na história humana. Quando os judeus, as pessoas daquela época, responderam que ele é João Batista, Elias ou algum dos profetas, eles estavam tendo uma compreensão verdadeira, porém limitada. Jesus é apenas mais um. Mas a verdade é que ele não é apenas mais um, ele é o Filho de Deus que habitou entre nós e que veio para ser o nosso Salvador e realizar todo o propósito de Deus. E quem não ouvir esse profeta será morto, será pedido contas, porque nele está a solução final de nós. Se não, a pessoa não ouve a Jesus, não tem mais solução para ele. É por isso que quando Jesus se apresenta ao povo judeu, ele não se apresenta como um caminho,
Ele não se apresenta como um aspecto da verdade, ele não se apresenta como um meio de vida, ele nunca se apresentou dessa forma. Pelo contrário, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se a pessoa não ouve a Jesus Cristo, não recorre a Jesus como seu Salvador, como aquele que foi dado por Deus para realizar a obra de salvação como o único Salvador, já não tem mais solução para ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Agora volta para o texto de Marcos para mim, por favor, no finalzinho, de novo, lá no capítulo 6 e no versículo 15, novamente. Eles estão então comparando a Jesus, identificando Jesus como profeta, e Herodes diz, com culpa na sua mente, que Herodes, depois do texto vai dizer, Herodes tinha mandado prender a João Batista e mandou também decapitar João Batista. E ele diz: não, é João mesmo, de fato, esse homem voltou a viver, e esse homem veio aqui para pegar no meu pé. Parece uma história de terror, porque ele está aterrorizado, ele está com o sentimento de culpa por ter mandado decapitar João Batista, e aqui ele está achando que João Batista volta então, agora para realizar mais daquilo que ele estava fazendo e atormentar o próprio rei pela ressurreição desse profeta. Eu queria mostrar para vocês, irmãos, que Marcos tem aqui o propósito dele, versículo 14, versículo 15, versículo 16, é mostrar que a compreensão das pessoas era uma compreensão limitada, e ele vem fazendo isso aos poucos, mostrando o que as pessoas pensam acerca de Jesus, até atingir um ponto onde Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 8, entende Jesus de fato. Ele fala o seguinte: você é o Cristo. Mas até aqui, até esse ponto, as pessoas tinham uma compreensão muito limitada de quem é Jesus. Vamos comigo, capítulo 1, por favor. No versículo, capítulo 1 de Marcos, no versículo 24. As pessoas daquela época, em geral, os líderes dos judeus e até os demônios tinham uma compreensão acerca de Jesus, mas todas elas eram limitadas. Marcos está mostrando aqui exatamente isso. As pessoas tinham uma compreensão acerca de Jesus, mas uma compreensão limitada, e Marcos vai caminhando, mostrando aos poucos, mostrando e trazendo à nossa mente, ao nosso coração, que Jesus é de fato o Cristo, o Filho de Deus, e que ele tem que ser reconhecido como tal. Olha o versículo 24. Os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, para nos destruir? Bem sei quem és. Já começa a afirmação de quem é Jesus. É o Santo de Deus. Olha o verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha que interessante, as pessoas foram questionando quem é Jesus. À medida que o ministério de Jesus foi prosseguindo, as pessoas estão questionando. Olha o versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado senão um que é Deus? Sabendo que eles estão levantando questionamentos, eles estão levantando perguntas, porque eles estão tentando entender quem é Jesus. Eles estão tentando interpretar quem é Jesus. E Marcos vai mostrando isso, que aos poucos eles vão tendo um entendimento, uns de forma equivocada, até que chega um ponto que o apóstolo Pedro é o primeiro a entender de fato, verdadeiramente, quem é Jesus. Olha comigo agora no capítulo 3, verso 11. Novamente, eles vão questionar, eles vão se perguntar. Também os espíritos imundos, até os demônios, quando vinham, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. O interessante, povo de Deus, olha aqui, que de todos os questionamentos acerca da identidade de Jesus, as equivocadas, ou as limitadas, ou as erradas vieram dos homens, não vieram dos espíritos malignos. Todas as vezes que o espírito maligno se debatia com Jesus, se defrontava com Jesus, igual que eles se prostram no chão, o adoram e reconhecem que ele é o Filho de Deus. Agora as pessoas não, as pessoas que estavam ali vendo o ministério de Jesus, acompanhando eles, questionam, mas não chegam a essa compreensão que até os demônios têm, de forma correta. Aí nós começamos a entender aquilo que o apóstolo João disse, no capítulo 1 do seu Evangelho. Ele veio para os seus,
mas os seus não receberam. Tamanha a nossa distância de Deus, que o próprio Deus, quando esteve entre nós, não foi reconhecido pela criatura humana que veio dele. Foi reconhecido por demônios caídos, demônios imundos, malignos, mas não foi reconhecido por pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O homem natural por si só, você na sua racionalidade, você nos seus argumentos, na frieza do seu raciocínio, você não tem compreensão espiritual de quem é Jesus. É isso que Marcos está mostrando. As pessoas entendiam que Jesus era um profeta, ou questionavam a vida dele, perguntando: quem é esse homem? Por que ele fala desse jeito? Por que ele está arrogando para si uma identidade que só Deus tem? Eles estão questionando algo sem entendimento e caminhando para um momento que vai chegar ao teu ponto de uma negação total de Jesus ser crucificado na cruz. Continua, versículo 11 nós lemos. Agora o versículo seguinte, o versículo 22, olha que interessante. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Como, gente? Pessoas acostumadas a lidar com a Bíblia o tempo todo, gente acostumada com a lei de Moisés o tempo todo, olha para Jesus e o interpreta como alguém endemoniado e possesso de Satanás. Olha o distanciamento que a mente humana está da glória de Deus. Se não for o Espírito Santo abrir sua mente, usando a palavra como base do nosso conhecimento e discernimento acerca da pessoa do Senhor Jesus, você por si só anda cego, tateando como se fosse no escuro, sem entender nada acerca de Deus. Você está distante de Deus, você precisa de Deus. Você pode ter formação, mas seu coração não entende naturalmente quem é Deus. Com isso, você continua distante como ovelha perdida, sem rumo, sem direção, porque você está afastado de forma assim, grandiosa da presença de Deus. No capítulo 4, verso 41, novamente, questionamentos acerca da pessoa do Senhor Jesus. Olha só: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Aos poucos o povo foi questionando e perguntando: está entre nós alguém que não cabe na nossa compreensão? Está entre nós alguém que não cabe no nosso raciocínio? Quem é esse homem? Capítulo 5, verso 7. Olha só que interessante: exclamando com alta voz, demônios novamente: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Novamente, demônios reconhecem a identidade do Senhor, mas as pessoas, inclusive os discípulos, não reconhecem. Capítulo 6, verso 2 e o verso 3 já está criando agora um entendimento ainda mais afastado de Deus, mostrando quanto que as pessoas estão afastadas do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-os se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? As pessoas estão criando questionamentos acerca do Senhor e buscando respostas para entender quem é Jesus. E a conclusão que eles chegam, então, capítulo 6, verso 14, verso 15, verso 16, que Jesus é um profeta. Nada mais do que um profeta. Ele faz grandes coisas como os profetas antigos faziam. Ele faz milagres, ele prega com autoridade como os profetas antigos faziam, mas é apenas um profeta. Eu queria que você entendesse o seguinte: que ser um profeta é algo em honra muito grande. Ser comparado com João Batista era algo de muita honra. Porém, em relação a Jesus, Jesus é absolutamente superior a qualquer profeta. Jesus é infinitamente superior a qualquer um dos servos de Deus que já pisaram nesse mundo, ou servos do Senhor. Jesus é o próprio Filho de Deus. É isso que Marcos está querendo nos dar a entender. As pessoas não têm uma compreensão. Jesus está realizando o seu ministério e as pessoas não estão entendendo, apesar dos demônios entenderem. O povo do Senhor não está entendendo quem Ele é.
Então, no mínimo, eles estão falando que ele é um profeta. Só que ele é muito mais do que um profeta, é o Filho de Deus, é o ungido do Senhor, é o Rei das Nações. Abre comigo capítulo 8, verso 27. Essa resposta, e aqui nós terminamos o Evangelho, a primeira parte do Evangelho de Marcos, só vem aqui no versículo 30, capítulo 8, verso 30. Olha a resposta que Pedro dá, vamos ler juntos? Verso 29, perdão. Todos. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és Cristo. Até esse momento aqui, as pessoas tinham uma compreensão equivocada, muitas vezes limitada, acerca de Jesus. Mas chega aqui no capítulo 8, verso 29, Pedro entende quem é Jesus de fato. Ele fala: tu és o Cristo, tu és o Rei. Você não é apenas um profeta, você não é apenas um mestre, mas você é o ungido do Senhor, é o Rei que vem estabelecer o reino de Deus aqui nesse mundo. Então, olha, queridos, por mais que João Batista fosse um homem honrado, e ser comparado com Jesus, ser comparado com João Batista era uma honra, Jesus está infinitamente mais acima dele e superior a ele. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é um mestre, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer e que veio restabelecer o governo de Deus no coração das pessoas e restaurar tudo aquilo que foi danificado pelo pecado. Essa é a compreensão que o apóstolo Pedro teve por iluminação do Espírito Santo e que naturalmente ninguém teve, apesar dos demônios saberem de quem é Jesus. Naturalmente os judeus não tiveram, a não ser que o Espírito Santo de Deus abrisse a mente por meio de revelação do alto. Assim eles iam entender que de fato aquele que estava ali é muito mais do que um profeta. Isso nos traz um entendimento, isso nos traz uma lição enorme. Sabe qual que é essa lição? Eu queria trabalhar isso com vocês. Que não basta apenas ter um conhecimento de Jesus que gira na periferia da sua mente. Ou seja, não é algo que atinge o centro daquilo que Deus quer que você entenda, do significado de Jesus para você, daquilo que Jesus é de fato. Tem muita gente que fica nesse conhecimento da periferia, esse conhecimento da superfície, esse conhecimento raso, sem se aprofundar. Eles estão como os judeus da época, interpretando Jesus com categorias que levam Jesus por baixo. E as pessoas não estão atingindo o centro daquilo que Jesus é, daquilo que ele significa da parte de Deus para nós. E essa é a grande lição que eu queria trabalhar com vocês. Se nós nos contentarmos apenas com esse conhecimento superficial, ou esse conhecimento de periferia, sem adentrar lá no centro daquilo que é Jesus de fato, nós não estamos usufruindo e nem vamos usufruir tudo aquilo que Jesus é para nós. Eu queria que vocês abrissem comigo Colossenses capítulo 1, verso 27, por favor. Colossenses 1, verso 27. Quem é Jesus? Não apenas numa superfície de conhecimento, mas quem é Jesus no centro daquilo que ele significa, da sua pessoa, das suas palavras e da sua obra. Sem entender isso, nós vamos viver em mediocridade e não vamos usufruir daquilo que Jesus tem para nós e daquilo que ele conquistou para nós na cruz. Jesus nos chama para nos aprofundar nesse conhecimento dele. Ele mesmo nos chama, esse é o propósito do Evangelho de Marcos, de conduzir aos poucos a você entender quem é Jesus e você aprofundar nesse conhecimento. Colossenses 1, verso 27 diz assim: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Uma glória rica, uma glória variada, uma glória que tem valor eterno. Qual é essa glória? É uma glória que é Cristo em vós. Cristo em vós. É o nosso relacionamento com Jesus. É a nossa aliança com esse que veio que nos salvar por amor e nos conceder vida eterna. Essa é a riqueza desse mistério. Agora vamos continuar no capítulo 2, verso 2. Olha que interessante. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza
da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Jesus, que é o Cristo. Aquele que não foi compreendido pelos judeus, mesmo sendo reconhecido pelos demônios, entendido pelos discípulos, pregado pela igreja. Isso é um mistério rico, de um conhecimento rico, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo aquilo que de Deus nós precisamos saber, tudo aquilo que de Deus enriquece a vida humana, na pobreza que ela se encontra, não pobreza financeira, mas de pobreza espiritual, está em Jesus. É Jesus que é o tesouro de Deus. O seu tesouro de Deus, ele é o melhor dele para nós. Ele nos amou de tal forma que esse tesouro foi dado. E esse tesouro é o próprio Filho, em quem tudo acerca de Deus, do propósito de Deus, está escondido nele, oculto nele. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com o entendimento humano, com conhecimento que não é o conhecimento que provém de Deus. O apóstolo Paulo parece que ele percebe uma batalha espiritual acontecendo na mente e no coração das pessoas da igreja, que podem ser enganados, podem ser iludidos com aquilo que não tem a ver com nada com Jesus, que não te leva mais para perto de Jesus, e nem te leva para usufruir dessa riqueza que está em Jesus. Esses raciocínios falazes que Paulo fala, essa batalha que acontece no nosso coração, é exatamente para isso, para te desviar da compreensão lá naquele centro, naquela essência da pessoa, da obra e do ensino do Senhor Jesus Cristo. Não se engane, há uma batalha acontecendo diariamente, começando no momento que você acorda até antes. Às vezes eu já percebi e já experimentei níveis de batalha espiritual dormindo, entendendo o que estava acontecendo ali, uma opressão maligna contra o meu relacionamento com Deus. Essa opressão maligna não é simplesmente para poder te atormentar, para te adoecer, para acabar com o seu casamento, como o pessoal da teologia da prosperidade faz. Você cair no casamento, com problema no casamento, vem aqui na igreja, vamos orar, porque tem uma macumba feita contra a sua vida. Foi revelada uma macumba contra a sua vida, colocaram o seu nome na boca de um saco, costuraram a boca. O seu nome está na boca de um saco. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O propósito de Satanás é muito maior. Satanás não quer apenas destruir você, sua família, seu casamento, seus filhos. Ele quer arrancar de você sua fé em Jesus. Sabe por quê? Porque até ele não pode negar que de fato conhece quem é Jesus, mas ele pode te enganar, para que você não tenha um conhecimento verdadeiro de Jesus, com raciocínios falazes, com doutrinas humanas, com heresias que estão o tempo todo sendo disseminadas, com estímulos mundanos travestidos de coisas boas, para que você se desvie do seu entendimento, ou apenas se contente com um conhecimento periférico ou superficial de Jesus. O propósito do diabo é tirar você da sua fé em Jesus. Isso que o diabo quer. Isso que ele vai mais fazer. Não interprete errado. Eu não estou dizendo que o seu casamento não é importante. Eu não estou dizendo que a sua família não seja importante. Eu não estou dizendo que o seu trabalho não seja importante. Eu não estou dizendo também que não existe níveis de batalha espiritual por intermédio de pessoas objetivas que trabalham para esse fim, como uma pessoa que faz bruxaria, como alguém que pratica essas artes mágicas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o propósito do diabo está muito mais além. Ele quer arrancar de você sua fé em Jesus, porque ele não consegue vencer o Senhor Jesus, ele não consegue negar quem é Jesus, mas ele consegue distorcer na sua mente quem é Jesus. Acompanhe comigo o que nós precisamos entender. Preste atenção. Não basta ter apenas uma compreensão que fica na periferia acerca de Jesus. Pelo contrário, Jesus mesmo te chama para você adentrar até o centro do significado da pessoa dele, da palavra dele e da obra dele na sua vida.
falar uma coisa muito sincera para vocês, completamente sincera. Conhecer Jesus me energiza todos os dias. Queridos irmãos, eu estava ontem no meu quarto e a Sofia pegou o celular da minha esposa e a Maria tinha colocado uma música. A música nós cantamos aqui, aquela música agora nova do Projeto Sola, um cântico acerca de Colossenses, falando da supremacia de Jesus, falando da grandeza de Jesus, da exaltação de Jesus, e que Deus mesmo quis que em Jesus houvesse toda a primazia, ou seja, todo o propósito de Deus converge para Jesus. Tudo aquilo que de Deus pode nos alcançar, que a gente pode usufruir de fato e de verdade, é por meio dele, não fora dele, mas por meio dele. E eu estava lá e nós começamos a cantar. E minha filha começou a olhar para mim, eu estava com a mão assim estendida, ela começou a estender a mão também. E eu olhei para ela, oh Deus, quem sabe o momento que o Senhor toca o coraçãozinho dela, que ela entenda quem é Jesus. E nesse momento tão simples, estava ali com a minha filha voltando do aniversário, esse momento tão simples, um momento que a gente exaltou o Senhor Jesus, e vendo minha filha ali me copiando ali na exaltação do Senhor Jesus, sozinha, ela fez isso sozinha. Aquilo me energizou, aquilo me deixou cheio de poder, me deixou cheio de ânimo, cheio de fogo, como nós cantamos aqui, que se eu abrisse a boca naquele momento, de uma multidão, as pessoas iam entender que de fato eu tenho Jesus no meu coração e ele não será arrancado da minha vida jamais. Que eu nunca quero que Jesus seja arrancado da minha vida. Ele é verdadeiramente tudo que de precioso eu tenho. É mais precioso do que a minha esposa, é mais precioso do que a minha filha, é mais precioso do que meu pai e minha mãe. Não tem mais nada precioso para mim do que é Jesus e o meu relacionamento e a minha compreensão de quem é Jesus, da sua palavra em favor, de ensino para a minha vida e da obra dele em meu favor. Compreender isso excede tudo que você possa conhecer. Não se contente com o conhecimento de periferia, se contente com o conhecimento que adentra até o âmago, o centro do significado de Jesus para você. Aqueles judeus estavam interpretando Jesus apenas como um profeta, ou seja, apenas um profeta, como um João Batista, já tem uma honra, mas Jesus era muito superior a qualquer profeta. Eu queria terminar dizendo para vocês duas frases. Eu peço a vocês compreensão. Devido à falta de luz, eu perdi um pouco a concentração. E como eu queria ter aberto mais meu coração para falar isso para vocês, com todo carinho, e com toda a verdade, com tudo aquilo que Jesus significa de fato para mim. Mas preste atenção em que duas pessoas disseram, uma dessas frases eu vou colocar aqui para nós entendermos. Se a vida fosse retirada dos nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem Ele é, do que Ele tem feito, certamente nós veríamos o quanto Ele é digno da nossa dedicação, apaixonada, fervorosa, cheia de amor. Sabe por que as pessoas rejeitaram Jesus na época? Porque a visão de Jesus para eles era pequena demais, é apenas um profeta. Mas se eles tivessem essa vida que estava tampando os olhos daquelas pessoas tivesse sido arrancada pelo coração humilde ali, entendendo e recebendo a revelação do próprio Senhor Jesus, eles se prostrar diante do Senhor e dizer, como Pedro disse depois: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Dizer como os samaritanos disseram para o Senhor Jesus: agora sim, não por aquilo só que a mulher disse, mas porque nós temos visto e nós sabemos que Tu és o Salvador do mundo. Aquele povo teria dito o que os fariseus disseram a contragosto, mas eles disseram que eles mandaram soldados para prender Jesus, e os soldados voltaram de boca aberta assim: cadê o homem? Olha, ninguém nunca falou como esse homem. Aí os fariseus olham para o outro e falam assim: vê, é impossível, todo mundo vai atrás dele. Como barrar esse homem? Como prender esse homem? Como paralisar aquilo que esse homem está fazendo na vida das pessoas? É impossível. Impossível. Jesus é superior a tudo. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos saber, mais nada. Dr. Heber Carlos coloca essa frase, eu queria que você olhasse essa frase, e eu vou impetrar bem sobre você.
Olha o que ele disse: não há joia mais preciosa para um homem do que o conhecimento de Jesus, o Salvador. O estudo da pessoa de Cristo é o empreendimento mais valioso que alguém pode fazer. O conhecimento de Jesus é o que dá mais prazer e o que lhe dá mais bênção. As outras coisas podem te dar prazer, coisas lícitas podem encher seu coração de alegria, mas aquilo que dá mais prazer e mais bênção e sentido para a sua vida é conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês novamente: Jesus é tudo que tem de mais valioso na minha vida. Eu sei que eu poderia perder tudo hoje, como qualquer pessoa pode perder: privilégios, confortos, bens, família, mas jamais eu quero perder o meu relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, eu quero sair dessa periferia. Eu estou chamando você para vir comigo. E não apenas eu, mas o Espírito Santo de Deus está chamando. Vem, adentra essa profundeza de quem é o Filho de Deus. Aí você entende o apóstolo Paulo quando ele chega no capítulo 1 de Romanos, e ele enche o coração dele de louvor, extravasa minha escrita, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Coisa boa. Jesus é maravilhoso. Jesus nosso Salvador, Jesus nosso Senhor, Jesus o esperado de todas as nações, o Rei bendito, o Verbo de Deus, o Salvador do mundo, aquele que se assentar aos pés dele e beijar os seus pés eternamente será a nossa maior honra, porque nem isso nós merecemos. Nele se convergem todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Jesus é maravilhoso. Eu não tenho como descrever, eu não consigo mais expressar, mas ele é de fato tudo o que eu preciso, tudo que você precisa é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Senhor. Vamos ficar de pé, povo de Deus, eu queria agradecer sobre você. Terminar o culto com a bênção do Senhor, e mais, em terminar o culto cheio da palavra de Cristo no seu coração. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê um shalom, te dê a paz, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos, e seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Diga comigo bem forte: amém.